Oromimai, Oromimayo, Oromimai, Oromimayo, Oromimayo, Yabado Nenheu. Esse é o conto da minha orixá, do meu orixá, do Moyuxum. O motivo realmente foi porque eu precisei procurar um lugar espírita para mim, porque eu estava com um problema muito sério. Nunca tinha ido assim em lugar nenhum, tinha muito medo até, porque eu sou a primeira pessoa da família que entrou na religião. Eu já estava aqui em São Paulo já, né? Você sabe que eu não sou daqui, sou pernambucana, graças a Deus. Então, eu cheguei, eu vim para cá muito nova, com 20 anos, com Giovana, já o meu primeiro filho, né? Tinha 11 meses. Passei aqui há uns tempos, eu passei, aí fui trabalhar numa loja, uma oficina de costura, lá no Bom Retiro. 3 meses que eu estava lá, fui ser gerente, quem estava lá há muitos anos não aceitou. Mas eu não entendi nada, porque daqui uns tempos, comecei a passar mal. Me senti mal. Lá dentro, não podia ficar lá dentro, que eu passava mal. Cheguei até a desmaiar, e o meu patrão até me levou no médico para ver o que está acontecendo, não tinha nada. Uma pessoa lá dentro, que sempre tem, né? Aí falou assim para mim, Zu, eu acho que o seu problema não é material, não é problema de médico nem nada. Você não quer ir ver isso aí no... Minha irmã é espírita, ela trabalha em casa, você não quer ir lá saber, porque eu estou achando muito esquisito esse problema seu. Ele me deu o endereço, desci na estação, encontrei uma pessoa, eu perguntei assim, deu o endereço, sabe onde fica essa... Ele falou assim, olha, a senhora segue aqui, dali que começou, segue aqui, pode ir em frente que a senhora vai encontrar a casa, mas no mesmo momento que a pessoa me indicou esse lugar, aí uma voz no meu ouvido falou, não vá por aí, é por aqui. Eu já escutei nitidamente no meu ouvido. E eu segui a voz né, segui a intuição e fui para onde a voz me avisou. Eu fui direto na casa da pessoa, sem nunca ter ido. Eu fiquei meio esquisita sozinha, mas eu estava com tanto problema que eu estava sentindo tão mal que eu acho que eu ia para qualquer lugar naquela hora. Aí eu fui atendida, aí a pessoa recebeu uma entidade e falou para mim que eu estava com um problema de feitiço, não sei, tinha alguém lá onde eu trabalhava que tinha feito um trabalho para mim, porque não gostou. Aí ele me explicou, sem eu falar nada, ele me falou tudo que estava acontecendo comigo e o porquê. Aí precisava me achar aquele lá, aquelas coisas todas. E aí eu comecei a ir para me cuidar, mas era muito longe, era em Mauá, e eu morava na zona leste aqui em São Paulo. Aí fui passando, e aí, quando é um dia, minha tia, encontrei uma tia minha que morava aqui, falou para mim, olha, sabe nossa amiga, assim, ela está morando com o pai de santo, maravilhoso. Eu fui lá, fiquei passada, ele veio trabalhar. Eu falei, ai meu Deus, mas quem sabe que aqui é mais perto, né? Aí me deu o endereço, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu falei para ela o que estava acontecendo, ela pediu para ele trabalhar para mim. Aí ele falou, o mesmo guia que a moça recebeu lá, era o Zé Pilintra. Aí ele veio, assim, falou para mim assim, você está me seguindo? Eu falei, como assim? Onde você está?
onde eu estou você vem, né? Eu falei assim, não, eu vim aqui porque a minha tia me indicou. Ele falou assim, não, eu estou brincando, fui eu que trouxe você para cá, porque é bem mais perto para você vir falar comigo. Acredita? Eu nunca tinha falado nada para essa pessoa. Dali, esse motivo de eu ficar passar mal foi como me levou para entrar na religião, que eu nunca iria assim, livre, espontânea vontade. Eu nunca ia entrar na religião assim, porque eu tinha medo. Não era que eu não gostava, eu tinha medo, mas é porque eu me sentia mal, entendeu? Eu não tinha entendimento nenhum, não entendia o que era, né? Quando eu comecei, quando eu entrei mesmo, foi em 67. A idade da minha filha, porque a minha filha tinha 6 meses quando eu entrei aqui. Aí, e quando eu fiquei, depois com o terreiro mesmo, a responsabilidade do terreiro, do lugar do meu pai de santo, 3, 4 anos depois. Eu entrei na religião mesmo faz 55 anos. Aí comecei a frequentar e cuidar, entrei na corrente, na gira, e comecei a ser cambonear os guias, né? Acender o cachimbo da avó, do bebê. Um dia eu estou lá acendendo o cachimbo da avó da Maria Conga, né? Eu não esqueço até hoje. 55 anos depois eu não esqueço. Que eu acendi, quando eu peguei no cachimbo para acender, eu não vi mais nada. Eu sei que o cachimbo, a minha falou que o cachimbo foi para lá na assistência. E aí eu recebi a avó Justina. Ninguém se opôs, não. Meu pai não tinha religião assim formada, ele não era aquele religioso, né? Ele não tinha religião, ele estudava muito o espiritismo, mas de Allan Kardec, essas coisas, nunca. Minha mãe também não. Minha família nenhuma frequentava, realmente fui a primeira, a pioneira. E a gente sempre foi muito assim, unidas, né? Muito bem. E eles me respeitavam muito porque eu sou a mais velha das mulheres, né? Então, nunca, pelo contrário, me deram até muito apoio. E os meus irmãos de santo, todos me apoiaram. Inclusive os mais velhos, que começaram até a me ajudar a desenvolver, foram passar a ser meus filhos de santo. Mas todos, uma humildade muito bonita. Porque realmente é a humildade que a religião, né, precisa, ensina também para a gente, ser humilde, né? Eu sou professora, mas naquela época era tudo diferente, que eu nem sei mais explicar para você como que era, porque aqui agora é tudo diferente. Primeiramente, no meu tempo você fazia agora é alfabetização, né? Antigamente eles faziam o ABC, depois entrava no primário, fazia o primário, depois do primário a gente fazia a admissão. É como se fosse vestibular agora da faculdade. A gente fazia admissão para entrar no ginásio. Então era um ano, a gente estudava de admissão, chamava admissão, e entrava no ginásio. Nesse ginásio já fazia para quem queria, se era normal, se era, entendeu? Dali a gente já podia, formava era o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano do ginásio, ali era uma formatura, que a gente já formava, ou formava normal, que era para professor, ou dali continuar na faculdade, entendeu? Agora é bem diferente, nem tem que explicar como é que é. Eu sei que eles vão direto, né? Nas escolas, não sei, mas com a minha neta é bem diferente do quando eu fui. Só que tem uma coisa, o que a gente fazia no primário, a gente faz hoje no colegial e muito melhor, viu? Porque do que eu aprendia, eu nunca esqueci. Que a gente aprendia de verdade, né? Então, o que a gente aprendeu naquela época, não esquece nunca. Eu vejo as meninas hoje, eu aprendo hoje, vou errar no sabá, então, a gente fazia, para a gente entrar no ginásio, era como se fosse um vestibular, fazia admissão um ano. Você está entendendo? Para poder passar e fazer o ginásio. É como se fosse hoje uma faculdade, um vestibular para entrar na faculdade, entendeu? Eu me estudei, formei. Agora, meus irmãos não. Meus irmãos fizeram faculdades de filosofia, de letras, de advocacia, todos eles. O que marcou muito para mim foi em relação a ser professora, foi que eu passei muitos anos aqui, depois de 9 anos que eu fui lá em Caruaru, fiquei 9 anos sem ir lá. Passou muito tempo, depois eu fui voltando,
Aí teve uma época que eu voltei e encontrei um aluno meu, já era formado de engenheiro. Aí encontrei ele na rua, minha primeira professora, aí me levou para mostrar para todo mundo. Então eu me senti orgulhosa que meu aluno já era engenheiro, entendeu? Aí eu senti assim, nossa, meu Deus, eu dei meu tempo, né? Um aluno meu hoje em dia já é engenheiro, eu contribuí para alguma coisa, né? Ele foi embora de Caruaru, veio para o Rio, eu era muito nova, era assim, menina mesmo, acho que devia ter uns 10 anos. Mas eu era a sobrinha querida dele, eu sei, porque ele morava lá em casa, na casa da mamãe, dos meus pais. Minha mãe criava, minha mãe ficou também sem mãe muito cedo e acabou de criar quase todos os irmãos, né? E esse morava lá em casa. Ele é meu filho, Severino, o nome dele. Agora eu vou mandar minha irmã vir aqui, vou mandar ele trazer o livro que foi feito para ele, em relação a ele. O livro esqueço agora, teve a Revolução, né? Naquela época não tinha, era tudo perseguido, né? Ele era esqueci o nome agora, não sei que eu esqueço. Então ele veio e foi para ser militar. E daí acho que ele revoltado naquela época lá não sei, com o governo, ele entrou ele era daquela... Luta armada? É isso. E inclusive ele foi morto assim, né? Lógico que saiu no jornal que ele tinha se suicidado, que se enforcado, mas não foi nada disso. Ele foi mesmo realmente... Depois foi escrito direitinho, saiu, que ele foi... mataram ele, né, os militares, né, que ele era da família do Checoslováquia, né, do revolucionário lá, entendeu? Então ele estava mesmo naquela luta armada mesmo, naquela época lá. E foi um perseguido, nossa, igual a turma lá essas turmas lá antigos, tempo que foram presos, que foram para... Muitos foram para Cuba, outros foram porque saíram daquilo, foram tudo, né? Eles, né? Então ele é daquela turma ali do tempo como é que fala, do Caetano Veloso, aquela turma lá, naquela época lá que foram todos refugiados, saíram daqui tudo, né? E meu tio foi... naquela época que se mataram, e entrar nas igrejas, enforcar todo mundo e sair quebrando tudo. E ele foi dessa época. Tem agora, teve uma homenagem lá na minha terra que fizeram um busto dele lá agora, depois de tantos anos que ele faleceu, acho que quantos anos faz? 40? Estou aqui há 59, meu filho. Ele veio aqui na minha casa, mas assim, muito corrido, escondido, estou falando para vocês, né? Passou mesmo. E ele veio na minha casa aqui em São Paulo, eu morava na Avenida Industrial ainda. Ele já estava assim, corrido. Quando ele entrava assim na minha casa, assim, com medo, ele pegava um táxi, mandava meu marido pegar um táxi, estava na porta, chegava 3 quarteirões, ele descia pegar outro, entendendo que para sair se esquivando, quando estava atrás dele. Pouco tempo depois. Aí ele foi visitar a minha família com pouco tempo, sumiu. Ninguém sabia, depois a gente descobriu, apareceu que ele tinha... Depois, quando apareceu, que ele tinha morrido. Mas ele não se matou. Depois que ele tinha se suicidado, o bebê apareceu enforcado, mas não foi. Depois foi realmente descoberto que foi naquela época lá da perseguição, né? Que mataram ele. E agora tem até quando minha irmã vem agora para a minha festa, mas ele trazia para você ler a história dele. Sofreu muito, mas judiaram muito dele. Nossa Senhora, que horror. Tanto que agora eles faz uns 4, 5 anos, não, há mais, uns 10 anos que resolveram assumir, né, que tinha matado ele, que tanto que eles foram, minha família foi, eles deram, indenizaram. Passou, depois aí comecei, graças a Deus, melhorar.
minha vida, vim morar aqui morar na Jardim São Paulo. E daí, um dia, chegou um filho de santo meu com a filha dele praticamente morta, assim. Né? Chegou com ela, não. Mas me ajuda, me acuda aqui, a minha filha está morrendo, o médico já falou que não tem mais jeito, minha filha está morrendo, me ajude. Quando ela entrou, minha avó me pegou, quando ela entrou, que ela falou isso, a minha avó já me pegou ali na hora. Já. Quando eu acordei, a menina estava tomando mamadeira. Assim, parecia que não tinha conseguido nada. E ela falou, mas Zupa, ela me chamava de madrinha, né? Madrinha, a minha filha, a avó curou minha filha, ela ressuscitou minha filha está boa, minha filha está viva. Falei, feliz, me abraçando, me beijando. Falei, e eu não sei saber do que estava se passando, mas aí eu entendi direitinho. Aí a avó deixou uma missão para mim toda semana e benzer a menina para continuar o tratamento, tudo bem. O pai do Renato, que era o avô da menina, falou para mim assim, minha avó baiana curou minha neta e eu vou fazer um lugar para ela trabalhar. Então ela tinha um quintal na casa dele, que era frente, o jardim grande, assim, na frente, tipo uma garagem, né? Aí ele fechou ali e fez um salão para minha avó baiana trabalhar. Eu digo, meu Deus, começou de novo. Você tem uma missão, de algum jeito eles arrumam, né? Aí ele fez uma sala na frente, lá um quarto, para a avó baiana atender as pessoas que vinham, as crianças principalmente. Era assim, de crianças para a avó baiana benzer. Aí começou. Dali eu ia só benzer as crianças, até eu poder me arrumar um salão para me trabalhar, eu atendia. Eu nunca parei de trabalhar. Aí dali foi entrando muita gente, aí não estava cabendo mais na sala que ele me deu. Aí ele tirou um quarto, tirou uma parede, aumentou o salão para mim. Isso já foi o Renato mais a Sandra, que moravam lá. Aumentou. E dali foi, mais um tempo, não coube mais aqueles 2 salões, já teve que tirar a sala. E ali comecei, fiquei 12 anos ali, nessa casa, nesse terreiro, né? Onde a maior parte dos meus filhos de santo antigo desenvolveram. Dali, eu fui para a Avenida Júlio Buono, onde eu aluguei uma casa maior, bem, né? Abri um terreiro mesmo, né? Bem grande, bem espaçoso, e continuei. Fiquei 22 anos lá, na Júlio Buono. Foi quando eu fui para Caramboiá, ali Passei de lá para lá, e dali passei 3 anos ali, agora nós estamos lá agora, né? Já faz 4, foi antes da pandemia, foi uns 4 anos já. Agora já estou mais 3 aqui, são 7. Então, nessas alturas, devo ter uns 40 e poucos anos ali só aqui na Zona Norte. Bem antes, eu já estava com um terreiro de Umbanda, lá na Vila Industrial ainda. Foi quando, um dia, meu pai santo apareceu. Nós fomos para uma mata, fazer uns trabalhos de caboclo lá. De repente, meu pai santo apareceu lá. Nós estávamos, não sei como, nem como, até hoje ele não me explicou por que ele encontrou a gente ali. Aí a gente ficou ali com a gente no trabalho. Ali foi quando eu bolei, que eu não sabia nem o que era isso, porque nós só trabalhava com banda mesmo, não entendia nada de candomblé. E passei mal, diz as pessoas que estavam no Espírito Santo, que eu desmaiei, né? Que não era bem assim um desmaio, não era um desmaio. E simplesmente bolei. Você sabe que é isso que você já fez a obrigação, né? Então, mas ninguém sabia o que era. Ficar todo mundo preocupado que tinha acontecido que meu pai santo tinha feito alguma coisa para mim, porque eu tinha caído, estava lá desmaiado e não voltava. Aí foi quando ele explicou, que era o santo estava pedindo uma obrigação. O chão deu 21 dias para você fazer a obrigação. Eu, como assim? O que é isso que eu não sei? Nem sabia o que era isso. Aí ele me explicou direitinho, e aí com 21 dias eu estava fazendo minha obrigação. Faz exatamente, estava 50 anos. Primeiramente, antes de tudo tem que ter amor, né? Senão não rola, né? E em relação, talvez, à compreensão, porque ser esposa de mãe de santo não é fácil. Não, eu sei que não é.
Entendeu? Mas como eu sou muito bem sincera, já quando eu conheço, já abro o jogo, falo, olha, aí tudo bem, a gente se gosta, tudo, mas preste atenção, primeiramente na minha vida, de tudo, a minha religião e meus filhos, né? Lógico. Então, para viver comigo, tem que se adaptar ao meu jeito de viver, que a minha vida é praticamente dedicada à religião. Eu sou mãe de santo de 2 terreiros, certo? Então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então, ou eu tenho um parceiro, ou então não tem ninguém. Qualquer lugar que a gente viajar, tá bom. É uma forma assim de descansar, tanto ela como eu. Quando a gente viaja para hotel, principalmente, porque você não trabalha, você não faz nada. Como a gente viaja, 90% das viagens nossas são para trabalhos. A última semana, geralmente, é a semana que a gente descansa. Se ficar um mês, 3 semanas, é trabalho. Olha, o que eu tenho que, agora, no momento mesmo, foi quando ela adoeceu agora, né? Eu não sei se é um momento bom para contar, né? Mas foi o momento que realmente eu me dediquei muito a cuidar dela. E se tiver que fazer, faria tudo novamente, entendeu? Espero não precisar fazer, porque senão ela vai estar bem com saúde. E até hoje, a gente passamos muitas tempestades, mas passamos também um ar muito bom, também passamos momentos muito bons. Ainda passamos ainda, né? Mas o que eu posso dizer para você mesmo, o que eu passei mesmo foi esse momento que foi muito difícil para ela, para uma pessoa independente, fazer as coisas, e se limitou e eu passei a fazer. Isso para mim é gratificante por um lado, né? Mas gostaria que ela fazer sempre as atitudes dela, fazer as coisas dela. A Zuleide Viana Puelto primeiramente, né? Minha esposa, tudo perfeito, não tenho adversidade nenhuma, não tem nada assim de errado, né? Como mulher, muito presente com a gente, né? Comigo principalmente. E na parte espiritual, é tudo o ápice total de uma pessoa assim, que eu tenho que respeitar muito e só elogiar, porque a capacidade espiritual dela é um absurdo. Temos 32 anos juntos, né? Aliás, não, minto, 31 juntos, 32 eu estou na parte espiritual. Eu já conheço muitos que saíram, deixaram a religião por esse motivo. Eles eram casados, depois a mulher não aceitava, ou o marido. Nenhum estão com isso. Inclusive, se estão também, ficam naquela fusão, até não ficam. Eu não conheci até hoje um que estão juntos até hoje. Desde quando ele faz essa opção, entendeu? Tem que optar pelos dois, tem que dar jeito a gente fazer as duas coisas. Não precisa ser, uma coisa que eu não aceito é fanatismo. Você nem precisa ser fanático pela sua religião, entendeu? E nem por nada. Tudo que é fanatismo não leva a nada, né? Mas em relação à religião, eu acho isso um horror. Você é aquele fanático louco que você não pode fazer nada. Não é assim. Tem a hora da sua religião, de você se dedicar ao seu orixá, e tem a hora da sua vida material. Eu sou mãe de santo, vivo com tudo, e vivo essa vida maravilhosamente bem. É só coordenar tudo direitinho. O filho daqui vai ficar cuidando do terreiro. Eu nem pensei, que eu era a mais nova do terreiro em idade e mais nova do que frequentava, iniciada, né, que foi desenvolvida. Eu nem pensava que seria eu. Tinha filho de santos ali bem mais velha que eu, que me estava ajudando a me desenvolver. Eu falei, vai ser um desses, né? Eu pensei assim, nem pensou na minha cabeça. Quando aconteceu isso, que ele deixou o terreiro, aí ele deixou na minha mão.
Aí um dia veio um preto velho, esse, inclusive ele começou também a me desenvolver lá dentro, me ajudar, né, ali no meu desenvolvimento, chama rapaz Ezequiel. Ele veio e falou assim, queria falar com todo mundo, que ele tinha trazido uma mensagem. E essa mensagem era que a partir dali, daquele dia, a avó Justina ia ser a chefe de todos. A avó Justina era a minha preta velha. Você vai dentro, se você se der a missão para você, porque você vai ser capaz de... E ali comecei. Minha mãe é analfabeta, meu pai muito pouco sabia ler, mas era muito inteligente, mas ele sabia, estudou um pouco, minha mãe não. Minha mãe veio aprender a fazer um nome muito, assim, devagar, aos 60 anos. Ela começou a ir para a escola no Mobral, lembra do Mobral que tinha? Minha mãe era muito, assim, dona de casa, assim, aquela mãe que cuidava da casa, cuidava de tudo. Por isso que eu falo que meu pai é meu ídolo, porque meu pai era que fazia tudo. Como minha mãe, talvez por ser analfabeta, não podia ensinar a gente na lição, da escola, não ia... Quem ia para a escola matricular a gente era papai, quem era... Você entendeu? Tudo era papai, então por isso que talvez eu falo que você era na casa do meu pai, porque era mais assim com a gente, porque ele que fazia tudo, né, no caso. Mas minha mãe também era maravilhosa, graças a Deus. Minha só me amarra, minha mãe demais também, que é meu ídolo até hoje. Nossa, meu pai era tudo para mim. Minha mãe também. Mas eu gosto, amo ainda, foi embora, mas eu amo muito os dois. Mas meu pai era meu ídolo. Aquele paizão maravilhoso, muito rígido, mas ele transmitia um amor que a gente sentia assim, você entendeu? Uma coisa assim muito maravilhosa, muito cuidadoso com os filhos. Era uma pessoa pobre, mas uma riqueza sei lá. Ele era muito assim, como pai era maravilhoso, para nos orientar. E teve uma coisa que ele falou para nós, filhos, fazia que nós todos estudássemos, todos. Então ele falava, não tenho riqueza material para deixar para vocês. Mas o que eu vou deixar, e quero deixar que vocês façam, é estudar. Essa é a minha herança que eu vou deixar para vocês. Nós éramos em 12. Todos os 12 se formaram. Todos estudaram. Só um aqui não. Mas todos estudaram. Assim, meu pai muito pobre, trabalhava na prefeitura, ganhava salário muito... Meu pai se se virou assim para cuidar de 12 filhos. Minha mãe teve 16, criaram 12. Quase foi assim, logo que nasceu, a mamãe teve aborto, assim, mas 12 foram criados e meu pai fez a gente, educou a gente com 12 cidadãos. Meu pai, assim, também eu agradeço a ele por ter me iniciado na religião, no candomblé e na Umbanda, os dois. Foi ele, meu pai que fez tudo. Ele era meu pai e meu compadre, porque ele era o padrinho da minha filha. Eu agradeço também a ele porque foi através dele que hoje eu sou muito santo, né? Porque eu assumi o lugar dele quando ele parou. Eu fiquei com o terreiro dele. Era uma responsabilidade muito grande que eu não sabia nem como, mas é por isso que eu falo, quando a gente quer, aceita e os guias ajudam, os orixás ajudam, né? Eu fiquei com o terreiro, até a licença da federação era dele. Eu fiquei só eu tomando conta, mas era tudo dele. Depois, com os anos, foi que eu teria a minha própria licença, mas fiquei muitos anos no terreiro dele mesmo, cuidando dos filhos, de tudo, entendeu? Eu agradeço muito, eu agradeço tudo a ele, a parte espiritual, né? Que foi ele que me desenvolveu na Umbanda e me iniciou no Candomblé. Porque eu cuidava tudo do santo, tinha meu quartinho, pôr meus orixás tudo direitinho, mas eu não, porque eu entendo até hoje que Candomblé, eu acho, para mim, isso é uma coisa minha, tem que ter um lugar certo, um lugar exato, porque Candomblé é a natureza,
Candomblé, os orixás são natureza, nós temos que ter um lugar certo, assim, onde tenha a natureza, assim, a mata, os rios, tem um assentamento, você deve mais ou menos saber, um assentamento, aquilo que tem que ter uma coisa mais, entendeu? Concreta. Eu não posso, na minha opinião, abrir um barracão de candomblé nem na cidade onde a casa não é minha. Porque eu faço um assentamento, faço tudo direitinho, daqui a pouco o dono da casa pede a casa. Aí lá vou eu tirar aquele assentamento que eu acho que não é normal, não está certo. Você tem que ter um lugar seu para você fazer assentamento definitivo, cuidar do seu orixá definitivo, no lugar só, no canto só, para não, entendeu? Tem que ter o canto, não é a minha casa, é a casa dos orixás. E os orixás querem lugar onde ele representa. É o ar, é a mata, as cachoeiras, rios. Você está entendendo? Como é que eu vou abrir um candomblé num prédio? Você está entendendo? Numa casa onde está rodeados de vizinhos, que às vezes cada um tem sua religião, às vezes tem crianças, pessoas doentes, que você sabe que faz barulho, né? Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu acho que tem que ter um lugar adequado. Por isso que eu falo que quando os orixás nos dão a missão, eles dão uma maneira da gente fazer aquela, né, continuar, né, cumprir aquela missão. Porque começou a meus filhos de santos a bolar, pedir obrigação, os orixás, e eu lá não tinha como. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu tinha que passar por tudo isso, porque aqui na Umbanda não tem como, né? Eu só vou abrir um candomblé quando eu tiver um lugar certo, aquele que eu vejo que está aí. Apareceu o meu filho de santo, que falou assim, mãe, eu tenho um terreno lá na mata, lá em Juquitiba, se a senhora quiser, eu passo para a senhora, né? Tudo bem, a gente faz lá, porque não tem como fazer esses filhos de santo todos. E ninguém queria fazer com outro pai de santo, nem outro terreiro, queriam fazer comigo. Tanto que o santo pediu lá, porque eles queriam que ser feito lá, né? Eles bolaram na minha casa, porque pediram para mim fazer, né? Aí foi quando eu vim em Juquitiba, aí veio um dia ver o terreno, gostei tudo. Quando eu chamei o rapaz que ia fazer o poço, o poceiro, porque lá não tinha água, né? Lá no terreno tem que fazer um poço. Aí o poço era muito fundo, não sei, mais de 60, 70 metros para dar. Ele falou para mim, olha, dona Zoraide, eu tenho um terreno que a água dá com 4 metros. E lá tem árvore, tem tudo como a senhora gosta. A senhora não quer dar uma olhadinha? Aí eu vim aqui. Quando nós chegamos aqui, eu fiquei apaixonada. Tudo que eu queria. Mata fechada, aquelas árvores bonitas, um lugar adequado, certinho. E ainda dava água com 4 metros. Eu digo, só o Oxóssi mesmo para fazer. Nossa, dar esse presente, né? Fui lá com a minha família, viajei, fui lá para Pernambuco, com a minha família. Eles me ajudaram. Tem outras pessoas também que atendiam lá, também me ajudaram, e eu comprei esse terreno aqui. Ai, Caruaru, a minha raiz, a minha terra querida. Moro aqui em São Paulo há 59 anos. Sou paulista de coração, mas assim, amo São Paulo, mas eu sou apaixonada pela minha terra. Tenho orgulho de ser pernambucana, me orgulho mesmo. 2 orgulhos que eu tenho na minha vida, de ser negra e ser pernambucana. Mas aí só falo assim, lá de dentro, de coração. 2 coisas que me orgulham muito. Essas 2 coisas. E depois, meus filhos que se tornaram também espíritas, que um é meu alabê e outro é a minha filha também, que hoje é tudo para mim, que cuida lá da Umbanda, que recebe uma chamada Luz Avoconga, que nossa, é muito orgulho para mim, saber que eles estão
Agora já vem meus netos que estão também dando... eu me sinto muito feliz. Me chamo Gisele Iraci dos Santos Souza e eu fui iniciada no candomblé quando eu tinha 12 anos, então agora dentro da casa eu sou uma muzenza, uma iaú, e eu atuo com os deveres de uma muzenza, né, dentro da casa. Me chamo Giancarlo, sou cambondo, ogã, né, na Casa de Santo. Meu nome no candomblé é Lembalomim, fui iniciado com 13 anos de idade, no dia 17 de dezembro de 2011. Ter a minha avó dentro da casa como mãe de santo sempre foi algo muito natural, né? Porque eu sempre nasci vendo ela trabalhando e agindo dentro da casa. Então sempre foi muito natural e depois sempre vem aqueles comentários de privilegiada, que é neta. Mas dentro da casa, por ela ser a minha avó e ser minha mãe de santo, eu me sinto mais confortável, né? Em ela ser a minha mãe de santo. Eu sinto que, como é a minha avó, né? Minha avó, eu não tenho insegurança perante com o que ela pode fazer. Eu me sinto muito segura. Eu nasci já para a religião, dei seguimento. Aí, a tocar, né, que é uma das minhas funções, que é tocar, principal, comecei com 7 anos, aprendendo 6, 7 anos, tocando uma latinha, fui aprendendo, depois para tabaco eu fui 7, 8 anos, daí comecei a tocar tabaco mesmo, né, 1970, 71. E naquela época ainda era, a gente fala atabaqueiro, né? Depois que era ogã, né? A gente tabaqueiro. Agora ogã, daí eu sou ogã, alabê. Então ogã de couro. E o alabê ele é além do couro, né? Então o alabê é ogã de corte, ele é ogã cambono, né? A função principal é ogã de couro. A religião é energia. A tabaque, o som da tabaque, né? Os cânticos faz o quê? A movimentação dessa energia, que é o que move a nossa religião. Do nosso candomblé Angola, acho que em todas as casas tradicionais do candomblé, nós temos uma cuminheira, que seria um mantra de energias da casa, onde segura todas as energias. Seria, vamos dizer assim, o coração da Mãe de Santo, a energia maior da casa. Então eu tenho a responsabilidade de cuidar e zelar daquela cuminheira, que seria o centro de energia da Mãe de Santo. E assim, quando eu realmente percebi que eu queria entrar, tinha mais ou menos uns 7 anos, eu diria assim, 7 anos. Que foi, eu já estava muito, muito eufórica para entrar, eu queria muito. Só que eu tinha muita vergonha de pedir para minha avó. E ela um dia veio com uma roupa assim, branca. Era o meu sonho, ter uma roupa branca, assim. Eu via todo mundo, meus familiares, pessoas que estavam na minha roda, né, de convivência, ali de branco, e eu sentia aquela energia, eu queria muito estar ali dentro, né, entre eles. E quando eu vi a minha roupa branca, a primeira roupa branca, foi assim, mágico a sensação que eu senti na hora. Acho que minha avó sentia que eu queria, né, muito. E quando ela me deu, quando eu cheguei em casa, eu já vesti a roupa, fiquei com a roupa a noite toda. E eu lembro da minha primeira gira, que eu queria já dançar, ir pro meio. E aí a minha tia ficava, se segura um pouco. Eu queria falar pra minha avó que eu tenho muito, muito orgulho da pessoa que ela é. E assim, por mais que a gente, né, dentro da família Souza, a gente não se comunica tanto, assim. Não é como é que fala? A gente não tem muito essa aproximação, né? Então, a minha relação com a minha avó foi melhorar do ano passado pra cá, que aí a gente começou a conversar mais, se aproximar,
sentir a minha avó ali comigo. E por mais que eu não fale isso para ela, eu tenho muito, muito orgulho da pessoa que ela é. E que se eu espero e eu peço muito que na minha missão eu seja 1/3 do que ela é. Além de ser filho de santo, eu sou neto, né? Sanguíneo dela. E eu convivo e moro com ela praticamente desde que eu nasci. E acabo tendo pra mim acho que eu peguei um pouco desse amor que ela tem pela religião e acabo puxando pra mim também o amor e a responsabilidade que ela tem, sabe? E vendo ela no dia a dia se dedicando em aprender, em ensinar, em ajudar o próximo, além de ser gratificante ver o prazer que ela tem de ajudar o próximo, acabo criando essa responsabilidade para mim também. Então acho que é muito gratificante, acho que a palavra que eu tenho para dizer em conviver com uma mãe de santo, uma avó mãe de santo, ser gratificante, ver ela zelar e cuidar. O que me mais marcou foi quando eu parei no terreiro e eu me senti assim, sei lá, desamparada, assim, senti que eu não estava prejudicando a mim só, estava prejudicando muita gente. Meus filhos de santo ficaram perdidos, entendeu? Assim, também sem ter onde. E eu fiquei muito desorientada. Depois aí eu perdi, como eu falei, você parei, eu perdi tudo. Um dia eu estava assim muito perreada na casa dos meus filhos que não estavam comigo, estava na casa da minha família, do meu marido. Aí eu fiquei assim, uma tardezinha, não esqueço isso nunca. Cheguei assim, olhei para o céu e falei assim, minha mamãe Oxum, me ajude. Porque eu não sei o que eu posso fazer, o que eu vou fazer da minha vida. Então, sem meus filhos carnais, né? Os 2 filhos, que é a coisa da minha vida, a maior, né? A paixão da minha vida. Estou sem meus filhos, sem meu terreiro, sem as coisas mais que eu amo. É meu terreiro e meus filhos. Estou longe dos 2. Eu estava tão desesperada que eu falei, eu não sei se eu não conseguir, sei lá, se eu não achar uma saída, eu não sei se eu vou conseguir viver. Isso foi à tardinha, um domingo. Numa segunda-feira, fui trabalhar na Rua São Caetano. Estava na porta, apareceu um amigo meu, Zante, falou para mim assim, oi, Zu, estava esperando você. Estava procurando para você fazer fazer uma oferenda para minha mamãe Oxum. Eu quis que você fizesse para mim, você faz? Eu falei, vou, vamos lá, eu vou terminar o trabalho daqui, eu vou na sua casa, que ele morava ali no Bom Retiro. Eu fui lá, fiz o que tinha que fazer para a mamãe Oxum, ainda como hoje. E terminei tudo direitinho e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, tinha uma senhora, na casa que eu estava, né, que era uma amiga minha, esperando que ela ia mudar da casa dela e se eu conseguir, não queria ficar no apartamento que ela ia mudar. Que era uma chance de eu buscar meus filhos, certo? Aí eu falei assim, acho que eu me repito, daí eu peguei e falei para ela assim, como assim? Ela falou assim, não, porque a sua amiga, a Irene falou para mim que você estava aqui porque está precisando de uma casa para morar, para buscar seus filhos, que você está muito desorientado. Assim. Eu falei, sim, está difícil arrumar casa agora, comecei a trabalhar e tudo mais, mas Ave Maria, eu quero. Ela falou assim, vamos lá, você conhecer direitinho e eu vou mudar essa semana e você fica lá na casa. Isso 24 horas depois que eu falei com a mamãe Oxum. Estou entendendo assim, aquele pensamento. Então eu consegui a minha casa, dali aí depois passei para outra casa também, outra pessoa, outro filho de santo me ofereceu ali na Zoquim. Foi dali que eu voltei para abrir meu terreiro. Então veio tudo a partir da mamãe Oxum. Um pai, uma mãe nunca vai querer mal para o seu filho. É igual às entidades, é igual ao orixá.
só de falar, não, porque se você não fizer isso, você vai levar ele vai te dar um couro, porque vai te, sei lá, vai tirar você do emprego, vai deixar você doente. Não existe isso para mim, entendeu? Eu já não sei disso, não. Eu acho assim, o que você vai sofrer são consequências dos seus atos. Mas não é nem o Oxá, nem a entidade que vai fazer, entendeu? Você sabe da hierarquia da sua religião, das regras direitinho. E sabe, por exemplo, uma entidade não vai gostar, não vai vir você, se você está com, por exemplo, bêbado, você está alcoólatra, alcoolizado e vai entrar para trabalhar com a entidade. Você me entendeu? Você tem que estar com isso aí é um dos itens, né? Agora você está, por exemplo, você tem que estar com a matéria preparada para ver uma entidade de luz, uma entidade que você vem ajudar o próximo, essa entidade tem uma luz, entendeu? É muito pura. Aí ele quer encontrar a matéria também preparada para recebê-lo. Quer dizer, preparada com o corpo limpo, a mente, você está entendendo? Preparada para receber aquela entidade que já está preparada para vir ajudar o próximo. A sua entidade de luz, não é que eles estão batendo em você, eles só se afastaram de você, porque seu corpo não está preparado para receber ele. Aí, nesse que eles se afastaram, vem quem? As entidades do escuro, da luz, da que não tem luz, que vem só fazendo aqueles espíritos ruins, né? Que continua depois de morto e fazendo mal para os outros. Então, aí eles ficam, aí vai contar em você, fazer você beber, fazer você usar droga, fazer você bater na sua esposa, fazer você brigar com sua mãe, Você está entendendo? Aí, aí você perde o emprego porque você estava desobediente, porque você está mal criado com seu patrão, porque não sei o que mais. Aí põe a culpa toda em cima da entidade, ou então em cima do orixá, que não tem nada a ver com isso. O seu problema é você que criou, não foi a entidade. A entidade simplesmente é comandada também por um chefe maior lá em cima. Entendeu? Valeu a pena que o terreiro, valeu a pena 55 anos, quando eu vejo ser um só, que cuide do só, que se dedicou, que se dedique, para mim já está, estou feliz. A gente sabe que tem muitas religiões, cada um, né? E a gente, por que a nossa tem que ser a ruim, tem que ser a que não presta, tem que ser a que tem que sair do, né? Então, a gente, o ser humano é complicado, né? Acha que tem que ser só aquilo que ele escolheu. O que os outros escolheram não serve, né? Então, também faz parte de um regime muito ruim, principalmente aqui no nosso país, que não tomaram atitude ainda, né? Regime político, eu quero falar. Os políticos, porque depende muito deles, as pessoas têm sua própria índole, né? Mas se tiver uma autoridade, alguém que dê basta, dê leis para isso, para não deixar que isso aconteça, mas você já viu alguém sofrer as consequências, porque foi num terreiro e quebrou as imagens, entrou lá e quebrou, você já viu alguém preso por isso, alguém pegando, entendeu? Você vai lá e muitas vezes você nem vai na delegacia da parte porque sabe que vai ser pior. Em vez de ter uma ajuda, de ter uma proteção, aí você vai passar mais decepção ainda. Então, muitas vezes, como eu já vi aí esses dias aí na televisão, nos jornais e tudo mais, os terreiros sendo apedrejados, quebradas as coisas, entraram lá dentro. Teve uma chefe terreira que até faleceu porque deu tinha problema de coração ali, de ver aquilo lá, tantos anos que ela estava ali cuidando, e de repente vem alguém, entra lá, quebra tudo. Teve chefe terreiro que até já que faleceu assim,
do susto, né, do desgosto, e outros, não foi um só terreiro, foi vários, principalmente que eu vi falar no Rio, na Bahia, entendeu? A gente sente a dor que aquela posição está sentindo, porque se fizer isso no meu, eu vou sofrer muito, não sei se eu vou aguentar também. Então a gente vê que a gente está sem uma ajuda, sem alguém para olhar por nós, porque senão já tinha acabado com isso. Por que não acabou? Pelo contrário, aumentou. Teve uma certa época, agora uns 4 anos para trás, que aumentou. Por quê? Por quê? Porque não tinha leis para isso, para cuidar disso, está entendendo? Teve aí, agora uns 4 anos para cá, que você vê no Rio, foi um absurdo. Até hoje está acontecendo, quebrando os terreiros. Por quê? Não tem proteção, não tem pessoa que se interessa por cuidar. Tem muitas pessoas que cuidam, mas aquele que podia mesmo cuidar, mandar, resolver, não, entendeu? Tá do outro lado. E a gente só pede, fica só pedindo a Deus, a todos os orixás, para nos guardar e nos ajudar, não deixar acontecer, porque até agora eu não vi leis para dar conta disso. Acho que eu tenho minha vida é tão assim aberta, muito assim, eu não faço nada, esse talvez seja meu problema. Tudo que eu faço é muito assim, entendeu? Eu não faço nada que ninguém saiba, eu faço tudo, todo mundo vê.
O que eu gosto, todo mundo sabe, que eu sou muito assim, espontânea, né? Eu gosto muito de viajar. Viajar. Se eu puder. Quando eu não estou viajando assim para fora, mesmo aqui, muitas vezes estou aqui, antes de ter problema da Covid, o Elton, chega domingo assim, vamos sair, pega as estradas aí, nós vamos almoçar lá no campo de Minas. Saímos por as estradas, adoro ver aquelas estradas, ver aqueles, sabe, aquelas paisagens, eu gosto disso. Para a Zuleide, eu quero continuar com a minha vida, com essa vidinha que eu tenho, que eu gosto muito. Não sou aquela pessoa que fica pensando em... Agora nem tinha mais esse tempo que está pensando em coisas mais altas, né? O que eu vi até aqui, estou bem, sou satisfeita, Deus, sou muito satisfeita com Deus para me dar essa vida. E como mãe de santo, eu tô feliz porque eu sei que daqui para frente, os meus filhos, eu quero que eles progridam, meus filhos de santo, para que quando eu for embora, eles ficarem cuidando daquilo que eu plantei. Então eu estou fazendo de tudo para deixar um legado para os meus filhos continuarem. Eu não quero que pare, eu quero que nossa religião vá. E se você não der, tem que fazer isso com os mais novos, né? Com os filhos, para eles dar continuidade, senão como é que fica? Se todos os pais santos forem embora e não deixaram os filhos para dar continuidade, vai parar, né? Então a gente tem que fazer isso, eu quero que meus filhos continuem. A partir do momento que a mãe Zu foi embora, eu quero que continue. É para isso que eu estou fazendo de tudo, para deixar um lugar do santo, lugar deles mesmo, que aqui é deles, não tem quem tire, é só Deus, né? Aqui faz parte, que eu quero que meus filhos de santo, meus filhos mesmo de carne e de sangue, e meus filhos de santo, dê continuidade àquilo que eu comecei. Isso aí eu vou lá para cima feliz. Eu vou estar lá abençoando todo mundo. Representa tudo. Tudo. É a minha fé, entendeu? É a fé que eu tenho, eu tenho muita fé nos orixás, nas entidades, primeiramente em Deus, porque Ele comanda tudo, mas para Oxalá, né? Eu tenho muita fé, é uma fé mesmo assim, lá de dentro de mim, que eu sei que existe e que um dia a humanidade vai entender. Está chegando esse dia, não vai demorar muito. Eu quero estar viva para ver, mas se não tiver, onde eu estiver, eu vou aplaudir. Eu acho que já está bom, né? A gente já conversou bastante. Eu acho que você está satisfeito, não está? Então vamos tomar um cafezinho? Eu não sou atriz, mas de vez em quando eu dou uma de atriz. Né?